obrigado por estar aqui em fazer esse live. Foi recomendado, sugerido, pela segurança, pelas normas da saúde, que pudesse fazer esse live em casa, porque cheguei de viagem há pouco tempo e a gente tem que guardar o isolamento por 15 dias, nesses 40 dias, nessas quarentenas que fala, Mas em primeiro lugar, vamos levar nosso pensamento para Jesus. Jesus, mestre amigo, nosso muito obrigado por essa oportunidade que nos foi dada de divulgar o nosso Evangelho através desse meio de comunicações que hoje temos. Mas hoje te pedimos as tuas bênçãos, ó Mestre, aos nossos irmãos que aqui trabalham nos hospitais, em todos os postos, aqueles que estão recolhendo, todos aqueles necessitados e amparados com o problema do vírus e outros mais. Abençoando também os nossos benfeitores que estão recebendo os desencarnados que estão chegando no plano espiritual. E nos inspire sempre, Mestre, a busca do conhecimento através do Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras que nos inspiram e nos instruem na nossa caminhada. Nosso muito obrigado e que a paz do Senhor nos envolva hoje, agora e sempre. Queridas irmãs, queridos irmãos, eu não sou muito avaliado para falar desse tema, dessa terra, se é hora de regeneração. Mas procurei estudar um pouco e fazer da minha parte. É a primeira live que eu faço. Pelos erros que houver, vocês desconsiderem que às vezes na próxima faremos melhor. Mas nesses dias de hoje, que estamos convivendo com esses problemas desse vírus, desse coronavírus, Covid-19, vamos ver o seguinte, que o Brasil às vezes não está tão inexperiente perante esse assunto. Se formos lembrar na nossa história, no século passado, previamente aí por 1918, chega ao Brasil o vírus da gripe espanhola, no Rio de Janeiro, onde foi tudo tumultuado, escolas paradas, muita gente morrendo, foi uma calamidade imensa. Imaginemos nós, naquele ano de 1918, que não tem essa comunicação que temos hoje, que não tem esses aparelhagens que temos hoje. Se acontece alguma coisa na China, logo, logo ficamos sabendo em poucos instantes. O sofrimento daquele tempo. E às vezes, a gente for olhar, era tão rígido naquele tempo que o governador do Rio pediu para que os familiares fossem os cadáveres na rua. Não tinha nem como enterrar eles, porque os coveiros da época tinham morrido também infectados com o vírus da gripe. E aí, no instante, era aquele trabalho imenso que os policiais teve que recontratar homens para empiar os cadáveres e depois serem queimados. Lembrando mesmo, nesse tempo mesmo, até 1920 que durou essa gripe, o nosso presidente do Brasil na época morreu com ela também. E ela durou mais de 2 anos às vezes com esse problema dessa febre espanhola. E aí, há pouco tempos atrás, vamos olhar também esses acontecimentos que teve. Olha, Brumadinho, Mariana, essas chuvas que ultimamente têm caído, às vezes nós não podemos culpar as chuvas, e sim a nossa impunidade e a nossa, esqueci o nome da palavra agora, aquela que às vezes vamos construindo em lugar que não podemos, a nossa imprudência. Vamos deixar as cidades crescendo, vamos sem organização, sem projetos. E aí vem a chuva, destrói muita coisa, nós pensamos que é a natureza que está destruindo. Nada disso. É apenas a nossa imprudência que faz os erros acontecerem. E é através dos erros que vamos resgatando as nossas coisas. Nós, que é conhecedores da doutrina, simpatizantes, vamos ver que a lei da natureza funciona assim. Tudo que emitimos
para a natureza, um dia ela nos devolve. Essa atmosfera que às vezes emitimos esses tantos de pensamentos negativos, esse tanto de mentalizações, o que vai acontecer? Chega um tempo que isso tudo volta a nós. Para nós o quê? Perguntar para nós mesmos o porquê? O porquê que está passando por isso? O porquê que está acontecendo isso? Ô mestre amigo, onde tu estás? Aí Jesus vem nos consolar. Eles vêm nos trazer esses ensinamentos, como diz ele mesmo. Eu venci o mundo e vocês também podem vencer. Basta que creia em mim e procura meus conhecimentos. Jesus, quando ele esteve aqui, ele falou muito claramente para nós. Gente, procurai o reino dos céus, que o resto será acrescentado. E o que acontecemos? Às vezes, nós procuramos facilitar as nossas vidas materialmente, esquecemos às vezes daquela moralmente, daquela espiritualmente de praticar. Não falo isso cobrando de ninguém, eu falo isso para mim mesmo me esforçar mais e me educar. Porque se estamos num mundo agora que vai entrar por regeneração, o que nos resta? Nos resta é procurar a nos educar. Vamos olhar, queridos irmãos, o nosso amigo Chico Xavier, há uns anos atrás, Francisco Cândido Xavier, caminhando pelas ruas, às vezes tinha pessoas que saíam da calçada, mudavam de calçada para que não encontrasse com ele, não cruzasse com ele. Tinha medo dele, tinha receio que às vezes ele conversava com os espíritos, que ele era um bruxo, esquivava de não encontrar com o nosso querido Chico. E agora, em abril, não sei se no dia 2 de abril, esqueci a data correta, ele ia completar 110 anos. E nesse momento, todo mundo relembra dele como um soldado do Cristo, como um exemplo que Cristo nos deu aqui na Terra. Tanto os espíritas como não os espíritas, ele é reconhecido mundialmente. Mas antes, ele passou por muitas tarefas, muitas provas para chegar a esse ponto de ser reconhecido. Vamos olhar um caso dele, que ele, na época que trabalhava em Pedro Leopoldo, né, tinha um senhor que trabalhava no ML lá em Pedro Leopoldo, na área da saúde, de mexer com os mortos, né, fazer o biópsia lá, esqueci o nome da palavra. E aí ele chegou no Chico: Chico, eu já fiz biópsia aqui em mais de milhões, 1000 corpos e não encontro essa alma que o senhor tanto fala. O Chico, com aquela bondade, com aquela humildade, aquele sorriso, falou para o moço: ô meu amigo, engano seu, você está procurando um passarinho quando já saiu da gaiola. E aí ele foi explicar para o moço o teor da doutrina espírita, o teor da nossa alma. E aí vem muitos casos. Bezerra de Menezes, há 2000 anos, na época dos 2000 anos mesmo, ele falou o seguinte: ele falou para nós que no terceiro milênio tudo ia cair às máscaras. Nós íamos entender, ia ficarmos vermos a nós mesmos como o bom e o mal. Aquele que tinha tendência do mal se apresentaria no mal, e aquele que tinha tendência no bem se apresentaria melhor no bem. E às vezes é o que está acontecendo. E a fase da regeneração, vamos olhar que o Chico nos deu esse exemplo todo, dia a dia de sua vida. E não só foi o Chico, foi Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis e muitos outros. Né? Tem o nosso querido Divaldo, que está mais de 90 anos também, ainda faz estudo, faz palestra, trabalha incansavelmente. Né? Para nós, espíritas, vários argumentos temos para entrar nessa regeneração. Esses 15 dias que nos é dado. Por que a gente não perca tempo e vai procurar ler umas obras espíritas? Ler há 2000 anos, 50 anos depois, para nós sentir daquelas histórias, aquelas histórias que mexem com o nosso coração, aquelas histórias que mostram o tanto que os trabalhadores do Cristo naquela época moveu para divulgar um evangelho, moveu
ter a divulgação do Evangelho. Agora hoje, nós, nesse século, no terceiro milênio, nós ainda achamos dificuldades de praticar os ensinamentos do Mestre. Por que que às vezes a gente encontra essa dificuldade? Por que que a gente ainda se encontra no acomodismo? Por que que às vezes a gente não pode se esforçar mais? Porque a gente vai reencarnar muitas vezes. Mas, de uma coisa eu te falo, se você reencarna hoje e nessa reencarnação não melhorou quase nada, fica difícil para você ter meios de reencarnar em estados melhores. Vamos lembrar de um caso do nosso querido Chico, que eu gosto de lembrar dos casos do Chico. Chico, ele em Pedro Leopoldo, na época que ele trabalhava na Secretaria da Fazenda, eu esqueci o nome do chefe dele, se era Rômulo, se não me engano era Rômulo mesmo, chefe da Secretaria da Fazenda, chamou ele para ir em Curvelo, sabe? Chamou ele para ir em Curvelo fazer um atendimento lá que tinha exposição agropecuária, e eles foram fazer lá o trabalho da Secretaria da Agricultura sobre os animais e tudo, porque o senhor Rômulo sempre olhava os animais e tudo mais. E o Chico, como um trabalhador fiel que ele era, há 35 anos sem faltar nenhum dia de seu trabalho, era um funcionário italiano. E ele, indo lá em Curvelo, procurou uma casa espírita, não tinha. E ele queria fazer umas orações, ele queria encontrar com aquele instante que ele sempre tem para encontrar com os seus amigos espirituais e fazer as suas preces, as suas orações. Ele se retirou um pouco e lembrou que tinha uma catedral bem lá no alto da avenida, se não me engano era São Geraldo, se não me engano. E aí ele foi caminhando pela avenida por volta de uns 2 a 3 quilômetros, quase chegando lá, viram as mulheres conversando assim e tal. Quando é fé, chega 4 policiais. Os 4 policiais chegam e falam para ele assim: Chico, você está preso. Ó, não falou Chico, né? Mas o senhor está preso. Foi preso por quê? Por que eu estou sendo acusado? O senhor roubou um senhor no vagão de trem, hoje, tal, horas e tal. Aí o Chico, pensativo, fazendo o quê? Então vamos para a delegacia. E aí foi um soldado na frente, um soldado atrás e um de cada lado. E Chico, descendo a avenida, descendo a rua, uns gritavam: ladrão! Que isso? É ladrão? É um assassino? O que é? E foi falando aqueles nomes de baixaria, atacando o nosso querido Chico. E ele não retrucou a ninguém, foi descendo simplesmente, chega na delegacia, fica por um tempo lá, até o senhor Rômulo chegar. E aí, com muito tempo, o senhor Rômulo chega e absolve, e confirma os dados que o Chico tinha fazido, e ficou comprovado, e ele sai da delegacia. Chico, na época, ficou tão emocionado com esse caso, que chegou a contar esse caso, foi para o Divaldo, e falou assim: Divaldo, eu acredito que em outra vida fui um criminoso que às vezes não foi punido e teve que passar por esse tipo de coisa. E mais na frente, Chico vai com Valdo Vieira para os Estados Unidos, que é uma passagem muito linda também. Valdo Vieira, o doutor Valdo Vieira, eles tinham ido para os Estados Unidos. Aí chegando lá, Chico fica no hotel, o Valdo também, e não sei o que é lá, que eles desencontram um pouco. O Valdo tinha saído e o Chico estava com vontade de comer alguma coisa. Desceu lá para a porta do hotel, mas ele não falava muito bem inglês, né? Aí chega uma madame e fala assim: o senhor quer tomar um café? O Chico, falando bem inglês lá, eu não estava sabendo nada, né? Você quer tomar um café? Quer comer alguma coisa? Assim, pelo inglês da mulher, né? Aí vai o Chico, sim, né? Concorda com ela, né? E aí eles vão assim do lado, numa lanchonete, e começam a tomar um café. E na hora de acabar de tomar o café, o Chico pensou em pagar. Ela: não, hoje eu acordei com a disposição do primeiro mendigo que eu viesse, era para mim pagar um café para ele e ajudar ele. Por isso, não precisa preocupar. O Chico
deu uma olhada para a mulher, olhou para ele mesmo, esperou ela sair. Quando o garçom veio, ele até deu uma gorda para o garçom. Agora imaginemos nós dar uma esmola para Chico, ter essa oportunidade de ter o Chico como um mendigo, aquele homem que trazia luz, trazia paz. Lembra-se de um caso que um senhor caminhando com Chico depois de uma reunião na casa espírita, aquele cheiro de rosas ultrapassando assim, e o companheiro perguntou: Chico, de onde vem esse perfume tão lindo, Chico? Como que faz? E aí ele foi aproximando do Chico, e o Chico logo fecha o paletó. Era aquele perfume daquela pessoa, daquela mediunidade linda e pura, que deu exemplo para todos nós. Se a gente for contar vários casos de Chico assim, gente, a gente não fala sobre essa regeneração comportadora que nós necessitamos. Às vezes, se for lembrar desses casos, nossos avós, nossos pais mais velhos irão falar desses acontecimentos que têm nos dado, que talvez seria o fim do mundo. O fim do mundo está perto. Minha avó sempre, eu com 8 anos, ela ia falar isso para mim. Pois é, meu filho, o fim do mundo está perto. 2000 chegará, 2000 não passará. E hoje nós estamos em 2020. Não é mesmo? Vamos ver que Emmanuel falou para o Chico: Chico, o bem sempre vence o mal, sempre vai ser vencido. Mas o mal não vai desanimar, não, Chico. O mal vai lutar também, até o ponto que o bem vença ele. Então quer dizer que nessa vida que temos, nesses obstáculos que temos, nós não podemos desanimar hora nenhuma. Temos que socorrer sempre aos nossos amigos espirituais, a Jesus, que nos ampara hoje, agora e sempre, né? Para que essa regeneração não seja do planeta Terra, e sim da sua população, do meu eu, do meu ser. Que eu procure o caminho de evoluir, de me regenerar. Vamos ver os livros, gente. Livros de 50 anos depois, para ver o caso de Ovídio Lúcius com sua filha, que a sua filha teve que passar por homem para não ser perseguida tanto naquele tempo como mulher. É umas histórias lindas, umas histórias que nos inspira a modificar, nos inspira a nos conhecer a nós mesmos, como disse nosso querido Sócrates. Conheça a ti mesmo, para ver o que a gente estamos passando por isso. Será por quê? Será que esses 15 dias que estamos passando por isso é para quê? Para que nós estamos passando por isso? Para nós mentalizar, para nós refletir o porquê de nossas vidas. Marco, aquele Luther King lá dos americanos, tinha uma frase dele que falava: se alguém não tem motivo para morrer, não merece viver. E o nosso motivo de morrer, mas morrer lutando, morrer tendo conhecimento, morrer lutando por nossos ideais, lutar por nossa dignidade, lutar para nossa melhora moral. Isso sim. E quantos, se formos lembrar daqueles apóstolos do cristianismo da época, quantos às vezes não foi jogado na arena e ali devorado pelos leões a cantos? E na época que eles foram devorados por leões, os governadores da época não resistiram os cantos que eles contavam na arena, cantando e sendo devorados pelos leões. E os governadores não se resistiam àquele amor, aquele calor humano que tinha daqueles cristãos. E hoje, às vezes, passamos por dificuldades e, às vezes, desanimamos fácil. Qualquer dificultadinha nos deixa abalado. Nesse mundo de hoje, queridos irmãos, tem uma doutrina consoladora. Naquele tempo não tinha. Naquele tempo os ensinamentos eram mais rígidos. Hoje temos meios de nos informar, de nos conhecer. Olha para ver. Hoje fazendo um estudo através de uma internet, através de um celular. Pensa bem, Chico falava que às vezes o evangelho ia entrar pelo telhado de nossa casa. Pelo telhado. E hoje está entrando de muitas outras formas. Temos que agradecer a esse nosso mestre amigo por essa regeneração que tanto nos mexe conosco. E se quisermos, às vezes, voltar na Terra ou ir para um mundo melhor, nós temos que aproveitar essa oportunidade
e seguir em frente. E às vezes vamos olhar que católico, evangélico, budista, espírita faz esses eventos todos, mas se participarmos desses eventos, sairmos desses eventos e às vezes ficarmos também acomodados, não procurar melhorar, o que vai adiantar esses eventos, meus queridos irmãos? O que vai adiantar todos nós carregar a bandeira do Cristo, mas não procurar nos esforçar para modificar? Mas está chegando, às vezes, a hora quase do término, né? Eu vou lembrar apenas mais uma historinha do nosso querido Chico, né? Chico Xavier, nosso ministro Chico. Chico, na mesma hora que ele estava lá ele tinha saído de Pedro Leopoldo com o seu Rômulo, ele foi para Uberaba. Ele não estava em Uberaba, não. E eles foram para Uberaba. E lá o senhor Rômulo avaliava o gado, que era uma das melhores exposições hoje do mundo, né? Do Brasil, assim, da América Latina, eu considero uma das maiores exposições. E aí Chico, fazendo aquela tarefa com aquela reguinha, medindo a altura, o lombo do animal, isso, aquilo e tal. E choveu, ele estava tudo sujo, meio molhado e tal. O senhor Rômulo foi lá atender outros fazendeiros e ele ficou esperando, acabou o serviço e ele ficou esperando ali. E nisso ele queria falar com o senhor Rômulo, chega um fazendeiro e pergunta: o que é, meu cara? Esse mendigo, que é dinheiro, né? Pelo jeito, mendigo foi lá e deu um tostão pro Chico na época. Chico ficou daquele jeito dele, simples, e falou assim: deixa eu ir tomar um café. E foi lá, tomou um café, tomou um lanche e volta. E na volta ele encontra com o senhor Rômulo e esse fazendeiro. E aí o senhor Rômulo começa a conversar com o Chico, mas o Chico não conta nada para ele sobre o outro fazendeiro, esse fazendeiro que tinha tratado ele como mendigo. Na volta do trem, que eles viajaram para São Leopoldo, é que o Chico conta para o senhor Rômulo essa aventura, que foi chamado de mendigo. E aí, gente, se a gente for olhar tantas coisas que o nosso Chico Xavier nos deixou para nós, é muita coisa, é muito gratificante. Queridas irmãs, queridos irmãos, eu agradeço a todos que me ouviram e me assistiram, mas me perdoe que às vezes é a primeira vez, errei muito talvez, fiz coisas que às vezes não precisava fazer. Mas nesse finalzinho, eu vou pedir para todos nós refletirmos esta música que eu vou pôr nesse instante, com as graças de Deus nosso Pai. Eu te agradeço, ó Pai, e que esse mundo de regeneração nós possamos aproveitar o máximo, nos modificar de hoje para sempre. Aproveitar as orientações que são nos dadas para nos crescer, nos evoluir e ajudar o nosso irmão, que é aquele que está abaixo de nós. Que assim seja, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Jesus, tudo que existe sobre a terra anseia por doar-se, engrandecendo a vida, a flor que desabrocha, a fonte que desliza entre os punhais da rocha, a árvore florida, o pássaro que canta, o sol que a cada novo dia se levanta. Somente o homem se nega a descerrar o coração, estendendo fraterno a própria mão a quem chora sozinho
ensina-nos a amar, tal como nos amaste, e amas ainda, pois teu imenso amor jamais se finda. Que possamos doar alegria e esperança a quem que seja, feito a chuva do céu, caindo bem faceja nos roseirais em flor, uma canção de amor. Que possamos contigo, excelso e amado amigo, no afã sublime destas horas calmas, do solo que nos deste a cultivar, fazer